Olá, bom dia. Meu nome é Robson Oliveira. Eu sou professor de filosofia, mas é na qualidade de católico praticante que eu venho apresentar para vocês esse dossiê do candidato Rafael Costa. Senhores, eu sou católico e eu tenho clareza da minha responsabilidade com relação àqueles que me conhecem, que conhecem a fé da Igreja Católica no Brasil, no Rio de Janeiro, especialmente na minha arquidiocese. Em certa medida, a minha história me fez ser reconhecido como um membro importante dos leigos da arquidiocese. Nessa condição, e só nessa condição, é que eu venho falar para aqueles que são meus irmãos e estão para votar no próximo dia 1º. Lembrar aos senhores que cabe ao leigo a tarefa de trabalhar, de pôr as mãos na vida política, não ao clero, não a diáconos, sacerdotes e bispos, muito menos ao Papa, mas ao leigo. E é nessa condição que eu venho expor aqui a minha opinião acerca desse candidato Rafael Costa, que tem alguma influência, que usa um pouco da sua influência na busca de votos para a próxima eleição que se aproxima. Antes disso, porém, é preciso fazer uma retrospectiva histórica. Há décadas atrás surgiu um candidato no Rio de Janeiro chamado Chico Alencar, historiador, e na época ele se apresentava como uma opção católica para o legislativo. Efetivamente ele conseguiu arrebanhar um grupo de votos para si e mais tarde se revelou um traidor dos votos que adquiriu nesse período. Hoje em dia, todo mundo sabe, Chico Alencar é um dos fundadores do PSOL, uma das mentes mais perigosas na batalha espiritual que nós passamos e na guerra cultural que nós enfrentamos. Anos depois, por um descuido de algumas pessoas, surgiu o Alessandro Molon, que usou a Rádio Catedral durante meses para espalhar o seu nome entre os católicos do Rio de Janeiro. Na época ele tinha um programa diário com o então responsável, o padre Jorgião, que na minha opinião foi usado pelo Molon para conseguir os votos, que efetivamente conseguiu, e mais tarde abandonou a fé que dizia ter e que hoje em dia nós também sabemos, ele se não luta contra abertamente, como Chico Alencar, pelo menos ele não faz nada para defender os valores que o cristianismo defende. Para ter uma ideia, há anos atrás, houve uma oportunidade de votar contra o aborto na Câmara dos Deputados e o então Alessandro Molon, deputado, se eu não estou enganado pelo PT, fugiu do plenário para não dar seu voto, que é um ponto necessário, um ponto urgente na batalha política do Brasil, é defender a vida desde a concepção. E ele tendo voto, dizendo-se católico, fugiu do debate. Então, Alessandro Molon e Chico Alencar são os dois exemplos claros do entrismo na igreja. O entrismo é a estratégia política que permite que candidatos que não são católicos utilizem dos votos católicos para entrar na política e, entrando na política, avancem, apresentem valores e princípios que são contra o cristianismo. Então, em favor do aborto, por exemplo, é um tema que o Chico Alencar já não faz nenhuma questão de esconder, e o Molon faz questão de não combater. E todos os outros, né? A defesa da família contra a ideologia de gênero. O Molon não fala nada e já votou contra a família. O mesmo acontecendo com o Chico Alencar. A defesa da própria vida, né? Direito a usar armas, porte e uso. Os dois candidatos citados são contra, e nós sabemos, é um direito humano, o direito da autodefesa, o direito de defender a própria vida. Pois bem, o Rafael Costa é um desses políticos que usa dessa estratégia do entrismo para infiltrar-se na igreja e aí avançar os valores da guerra cultural em favor do comunismo, em favor de pautas comunitaristas. O Rafael Costa foi da minha paróquia, São Francisco Xavier, em Niterói. Por ele já fui convidado para dar palestras. Assim que ele chegou, começou a sua estratégia. Mas eu já como sou velho, já não caí mais nessa, né? Depois de um tempo, eu descobri que ele morava no mesmo prédio que eu. E certa vez eu flagrei uma conversa no telefone, ele estava em cima da minha casa, por acaso, eu estava na cozinha e ouvi, ele dizendo assim, abre aspas, o problema dos católicos é que eles ouvem muitos padres, fecha aspas.
Foi isso que eu ouvi da boca dele, não posso provar, mas foi isso que eu ouvi. E é por esse motivo que todo o trabalho do Rafael não é acionar os padres, mas os bispos. Porque ele conta com a bondade dos bispos, ele conta com a seriedade dos bispos. Durante muitos anos, o Rafael Costa foi responsável pelas pastorais da juventude da arquidiocese e do regional, né? Abrangendo Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e regionais, né? Ocorre que enquanto isso acontecia, nós que vimos o trabalho do Rafael dizemos isso aqui é o entrismo, é o caso do Molon e do Chico Alencar de novo, mas nós não podíamos fazer nada, afinal era só opiniões. Ocorre que há um dispositivo no direito canônico que proíbe, é vedada a ação de candidatos políticos na ação interna da igreja. Está aí o código para vocês verem aí. Esse código diz que pessoas da administração pública, política, né, candidatos políticos, efetivamente, é disso que se trata, que trabalhem para partidos não podem ter função diretiva, administrativa na igreja. No último Corpus Christi de Niterói, e aqui é a grande denúncia, né? Por favor, TSE, tome conta. No último Corpus Christi, o Rafael, com seu arauto, foi de tapete em tapete da arquidiocese de Niterói, pegando o telefone das pessoas que estavam lá. Não carregou sal porque não é de fazer esforço, não é de fazer trabalho duro. Ficou lá do lado de quem estava trabalhando e pegando o telefone de todo mundo. Ao final do dia, dezenas de pessoas receberam no seu telefone particular, de um telefone que não conheciam, uma mensagem de agradecimento do Rafael pelo trabalho. E dias depois, começaram a receber propaganda política. Eu estou denunciando ao TCE. Era mensagem paga pelo WhatsApp. Algumas pessoas receberam essa mensagem, eu sei que receberam essa mensagem, mais de uma pessoa. E depois, com outras pessoas, eu percebi que todo mundo que estava nesse dia recebeu essa mensagem. Em vez de estar usando da sua influência na igreja para divulgar a campanha política. E a denúncia é essa, investiguem TSE. Aqui talvez seja um caso de disparo em massa no WhatsApp para pessoas. Isso aconteceu agora, em junho, poucos meses antes das eleições. O fato é que ele não pode fazer isso, porque ele tem uma função diretiva na igreja e, enquanto tal, ele não pode usar dessa função para captar pessoas para a sua campanha política, para oferecer-se como opção católica. Ele não é. O fato do Rafael estar na frente dessas pastorais não faz dele um melhor candidato. Pergunte ao Rafael, por exemplo, o que ele acha da ideologia de gênero. Se você cruzar com ele em Caraí, nas dioceses, em dioceses próximas a nós, eu sei que Nova Friburgo está com uma força lá muito grande, novamente ele conta com a bondade dos bispos. Pergunte a ele o que ele acha, por exemplo, da relação homoafetiva. O que ele acha da homossexualidade, se é pecado ou não. Pergunte para ele o que ele acha, por exemplo, da ideologia de gênero. Pergunte o que ele acha, por exemplo, do direito à autodefesa, porte e posse de armas. Pergunte isso a ele. Não adianta perguntar sobre aborto, porque sobre aborto ele vai falar que é contra. Afinal, o Molon disse isso, e o Chico Alencar disse isso antes de conseguir votar. Mas não fale só, grave ele dizendo isso, grave dizendo que ele é contra a relação homoafetiva, grave dizendo que é pecado mortal o sexo entre os casamentos. Aliás, uma boa pergunta, o que ele acha do sexo entre o casamento? O que ele acha da pílula anticoncepcional? É importante enquadrar esse tipo de pessoa. O Rafael é um desses que precisa se enquadrar. Se o Rafael Costa, já agora, enquanto ainda candidato, sem nenhum poder e influência, ele já faz pouco de uma lei canônica que proíbe qualquer membro da Igreja Católica a participar, usar o seu cargo na igreja para oferir lucros políticos, o que esse menino fará quando tiver efetivamente um cargo público? Se já agora ele faz pouco de leis, o que fará depois? Então, na qualidade de leigo, de ter alguma influência sobre os jovens e casais da Arquidiocese de Niterói, eu peço, não votem nesse garoto. Não cometam o erro da minha geração, que acreditou no Chico Alencar e no Molon.
nós não estamos vendo os fatos. Aliás, o Rafael Costa trabalhou no gabinete do Alessandro Molon durante algum tempo. E usou dessa influência para aproximar Molon e o meu arcebispo, Dom José Francisco, que novamente foi enganado, porque em geral os bispos têm boa vontade. Esse é o objetivo desse vídeo, alertar vocês contra esse político, e age como um político, que quer aproximar-se, que quer usar da igreja que ele despreza, quer usar dos cristãos católicos que ele despreza, para conseguir um voto, um cargo político. E a partir daí, fazer o que todos fizeram. Molon, Chico Alencar e todos os outros, que é trabalhar contra o cristianismo e contra a cruz de Cristo. Meu nome é Robson, eu sou um leigo, e só quero trabalhar para o bem da igreja na minha diocese e no Brasil. Votem bem, votem consciente. Não se enganem com fotos, com apertos de mão, com sorrisinhos. A fidelidade ao Senhor se expressa na vida, nas mãos, não na boca. Vejam a vida dessas pessoas e depois vocês tirem as suas próprias conclusões.